glória. Pedimos permissão em nome de Jesus Cristo para pronunciar o teu nome, para chegar diante do Senhor, para te adorar, meu Deus, porque o Senhor é o único digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Bendito é o teu nome para sempre, meu Pai, meu Senhor, minha alegria, minha vida. Abençoa esse dia, Senhor, abençoa esse momento da igreja, abençoa cada coração aqui presente, para que possamos desfrutar da tua palavra, Senhor, como um pão, como um alimento para as nossas vidas. Que sejamos edificados de manhã nesse dia, que a nossa vida possa crescer na graça, no conhecimento, Pai, para vivermos melhor na sua presença. Nós te louvamos e glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar aqui. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje, como é a ceia, então a palavra fica na responsabilidade do vosso pastor. Então nós combinamos, domingo passado, que íamos falar sobre o tema? Mateus 25, e exclusivamente dentro de Mateus 25 a parábola das 10 virgens, porque ali nós vamos encontrar elementos importantíssimos para a preservação da nossa salvação eterna. Amém, filho? E as classes vão ficar comigo, mas nós vamos fazer algumas leituras, o pessoal gosta de ler, e como nós falamos de uma certa oportunidade, às vezes a leitura que você vai fazer aqui é uma leitura profética que vai ajudar seu irmão. Amém, amado? Então vem pela fé, em nome do Senhor Jesus. Vamos começar com... Vocês vão ler tudo? Então, Duda, vamos lá, Duda. Abre o espaço para nós. Salve, irmãos, passando a paz do Senhor. Amém. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que senta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que seres humanos me parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem nos armou como uma barraca para neles morar. É ele quem rebaixa leis poderosas e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotam a pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham, e a ventania os leva para longe, como se fossem palhas. Por que vou comparar o Santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu, vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem, como um exército. Ele sabe quantas são, chama cada uma pelo seu nome. As suas forças e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Isaías 40, 21 a 26. Puxa, está tentando ver onde você estava lendo. Linguagem de hoje, Amém, querido? Nayara? Você vai ler? Então, primeiro a igreja do Senhor. Amém. Filhos, ainda que todo aquele que confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos homens de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos homens de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para quem blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Lucas 12, 8 a 10. Amém. Ele leu? Vamos embora. Bom dia, amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. A leitura de Tito 2, 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Tito 2, 11. Glória a Deus. Rosângela. Cumprimentos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Cheguemos, pois, com confiança
Irmã Rosa. Mais alguém, querido? Aires? Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Alguém mais? César, não vai ler essa? Hoje eu preparei. Aê, mano. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vos tenho previsto. Está em Mateus 24, 24. Amém. Glória a Deus. Desculpa a inexperiência. Pois sim. Eu li em Salmos 37, versículo 39. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Muito bem, amados. Então nós falamos que falaríamos sobre Mateus 25. Está tudo aberto aí, Mateus 25? Então, Mateus 25. Tirem as crianças da sala. Muito bem. Mateus 24 e Mateus 25 são textos escatológicos. Textos escatológicos. Escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou é um tratado sobre as profecias finais, que falam sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, milênio, o Armagedon, o final de todas as coisas. Tudo isso é tratado em escatologia. E Mateus 25 é uma sequência de Mateus 24, quando os discípulos estão passeando com Cristo. Talvez um momento assim que eles estavam apenas fazendo um tour ali por volta de Jerusalém. E os discípulos mostram para Cristo, não é que Cristo não tinha visto, mas passam perto do templo e os discípulos dizem assim: olha, mestre, que construção maravilhosa, porque era maravilhoso mesmo. Aquele templo era suntuoso, não era o templo original de Salomão, você não sabe, né? Aquele templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, depois foi reconstruído no tempo de Esdras, Neemias e Herodes é que terminou de construir, até por alguns era chamado de templo de Herodes, porque ele ajudou muito na reconstrução, mas era um templo muito grande, muito bonito, muito rico. E os discípulos e todo Israel se orgulhava daquilo, né, amado? É como o carioca, né? Você vai lá no Rio e ele começa a mostrar o Cristo Redentor, as coisas bonitas, né? Tem aquele patriotismo, aquela coisa assim de mostrar os valores da sua cidade, do seu estado, do seu país, etc, etc. E o judeu era muito orgulhoso daquele tempo. Estão mostrando para Cristo. E Cristo usou aquele momento para começar a mostrar ao coração daquelas pessoas
que nós não precisamos ter apego em nada, não, porque as coisas aqui iam passar, iam acabar. Então Jesus diz assim: olha esse templo que vocês estão vendo, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruída. E saíram, foram embora. Aí eles sobem no monte, estão ali conversando, e os discípulos ficaram com uma pulga atrás da orelha. Nossa, Jesus disse que esse templo vai ser destruído. Que coisa, né? Coisa estranha, um conversa com o outro, e quando eles chegam ali, cercam Jesus e perguntam: mestre, quando é que vai acontecer isso? Como é que vai ser o fim de todas as coisas? Qual que é a situação do mundo quando o Senhor voltar, etc, etc. Então Jesus começa a declarar os acontecimentos. E Jesus começa a expor os fatos escatológicos que iam acontecer naquele tempo e daquele tempo até chegar no final de todas as coisas. Então, quando você lê Mateus 24, você vai encontrar coisas que já aconteceram e coisas que vão acontecer ainda. Por exemplo, a derrubada do templo aconteceu cerca de 40 anos depois da profecia, ou 70 anos da era cristã, no ano 70 de Cristo, desde o nascimento. Tito invadiu Israel com o exército romano, destruiu Israel, destruiu aquele templo. Então essa profecia ela já começa a se cumprir naquele tempo. Não ficou pedra sobre pedra. Aí depois Jesus avança no tempo e começa a mostrar como é que estaria o mundo quando ele viesse buscar a sua igreja. O que realmente importa para nós agora. A situação do mundo quando ele viesse buscar a sua igreja. Então ele fala sobre terremotos, sobre guerras, sobre toda a situação geográfica do fim dos tempos. Mas quando ele entra em Mateus 25, ele vai falar não da situação geográfica, mas da situação espiritual. Então, como é que vai estar o mundo? Mateus 24. Como é que vai estar os corações? Mateus 25. E cá entre nós, amado, mais do que saber como é que vai estar o mundo, nós temos que saber como é que está nosso coração. Porque no fim das contas Jesus não vem por causa do mundo mesmo, ele vem buscar as pessoas, né? Se aqui vai estar em ruínas ou não, pouco importa. O que importa é que nós estejamos preparados. Amém? Amém. Entenda uma coisa, essa volta de Cristo, ela é inevitável. Irmão, é inevitável. Se você acreditar nela, ela vai acontecer. Se você não acreditar, vai acontecer do mesmo jeito, né? Nós não anulamos essas coisas. São coisas que são inevitáveis. Então Jesus vem. Ele vem buscar um povo que ousou acreditar nele, que saiu do mundo para viver um outro sistema de vida, que anda na contramão do mundo. O mundo todinho está vindo para cá, você está indo para lá, né? Essa é a nossa situação. Então, mais do que saber como está o mundo, eu tenho que saber como está o meu coração. Porque no fim das contas o que vai pesar, na verdade, é o meu coração. Amém? Então Jesus vai falar sobre isso a partir de agora. Então eu vou ler o texto. Eu não vou dar oportunidade para os irmãos lerem os versículos, porque às vezes acontece de quebrar um pouco. Então eu vou ler ele inteirinho, porque aí a coisa fica com um sentido mais claro, né? Às vezes a gente vai ler assim, é gostoso, é bom, mas eles quebram um pouquinho. Então vamos lá, Mateus 25.
gostaria que você prestasse atenção em cada palavra, em cada detalhe, porque nós vamos falar de detalhes, né? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, amados? Glória a Deus. Então vamos examinar, antes de mais nada, os elementos do texto. As figuras, os personagens, para a gente se familiarizar com os personagens, que depois fica mais fácil a gente ir traçando, ministrando a palavra. Quem são essas virgens? Essas 10 virgens? A igreja. A igreja. Vamos ler 2 Coríntios 11, 2. Todo mundo abre aí, 2 Coríntios 11, 2. Segunda Coríntios 11, 2. Todos encontraram? Amém. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Paulo falando. Então essas 10 virgens é a totalidade da igreja. Amém? Quem que é o esposo aqui? Jesus. Cristo, o próprio texto que nós lemos fala, né? Que Paulo está dizendo que está preparando a igreja como uma noiva virgem para um esposo, a saber, Cristo. Então não há dúvida nenhuma em relação a isso, né? As 10 virgens, o noivo, o esposo, Jesus. Precisamos entender um detalhe aqui. O casamento em Paulo, a figura do casamento aqui não é nos moldes americanos ou latinos, é nos moldes orientais, que acontecia ali na Palestina e acontece até hoje
daqueles países do Oriente. Como funcionava um casamento? Vamos traçar aqui, vamos criar uma figura aqui para vocês entenderem. Vamos pegar a igreja aqui. É lógico que geralmente lá é feito em casas ou em locais específicos, mas vamos pensar na igreja. Quem chegava primeiro? A noiva. A noiva chega, já fica, lógico que não é um altar lá, é um outro sistema, mas vamos para a gente ter uma visão legal. A noiva chegava e ficava ali esperando. Do lado de fora ficavam as damas de companhia da noiva, trazida pela noiva. Aqui fala-se do número de 10, seria a dama de honra. Então ficava 5 de um lado, 5 de outro, ou 10, ou 15, ou 20, conforme a noiva quisesse. Elas iam fazer um corredor do lado de fora, e geralmente os casamentos lá é à noite, e essas moças, bem vestidinhas, aqueles vestidinhos bonitos de dama de honra, ficavam com as suas lamparinas acesas para esperar o noivo, o esposo. Este sim que é o importante da história lá no Oriente. Lá realmente o noivo é o camarada importante. Então ficava todo um aparato, tudo preparado para receber o esposo. E num determinado momento ele chegava, ele ia passar nesse corredor, essas moças tinham que estar com essas lamparinas acesas. Depois que ele passasse, a porta ia se abrir para ele e as damas iam entrar junto com ele num cortejo, e ele ia para a sua noiva e o casamento ia ser celebrado. Isso acontece até hoje lá, é os moldes do casamento oriental, diferente do nosso aqui, que mudaram um pouco a coisa. Teologicamente está certo, porque para Deus o homem é a figura mais importante mesmo. Não estamos querendo aqui desprezar ninguém, mas teologicamente é isso mesmo. O homem ele tem essa primazia mesmo perante Deus. Aqui as coisas mudaram um pouco e tal, mas para Deus o homem é o cabeça, pelo menos para Deus. Então lá a valorização era muito importante em relação a isso. Então vamos lá, elementos. As virgens é a igreja, essas que estão do lado de fora. Depois nós vamos falar da noiva, porque se nós estamos tratando a igreja como essas moças lá fora, o que essa noiva está fazendo aí? Tem um elemento estranho aí na história, mas nós vamos falar sobre ela também. O noivo vai chegar, as damas estão lá fora, e elas têm lâmpadas, cada uma tem uma lâmpada na sua mão. O que simboliza essa lâmpada? Não. Abra aí em Provérbios 20, versículo 27. Provérbios 20, versículo 27. Achado? Amém. A alma do homem é a lâmpada, esquadrinha todo o mais íntimo do seu interior. Então presta atenção. Teologicamente, nós estamos tratando de uma forma teológica. Essa lâmpada é a pessoa, é a alma da pessoa, é uma pessoa que foi transformada. Porque todas as 10 eram virgens. Significa, eram puras, eram lavadas, estavam prontas. Então a lâmpada significa o camarada que aceitou a Cristo, nasceu de novo, é uma nova criatura e está na presença de Deus. Então, todas elas tinham as suas lâmpadas, né? Todas tinham as
Porém, a Bíblia fala que 5 delas tinham, além das lâmpadas, o quê? Azeite. Aí sim, o azeite é naturalmente um tipo do Espírito Santo. Azeite, aquilo que queima, aquilo que arde, aquilo que é combustível, aquilo que é alimentação. O azeite tem todas essas propriedades: é combustível, é alimentação, é aquilo que dá flexibilidade, oleosidade, aquilo que faz as coisas viverem. O azeite tem todas essas propriedades. Então, aqui nós temos 10 virgens, 10 pessoas lavadas, transformadas, nascidas de novo. Senão elas não estariam ali. Presta atenção. Elas são chamadas de virgens puras. Não poderiam estar ali se não fossem dessa forma. 5 delas tinham, além das suas lâmpadas, azeite, reserva. Eram pessoas que sabiam que não bastava aceitar Jesus, ser lavado, nascido de novo e parar no tempo. Eu não sei se os irmãos percebem isso. Eu vejo, irmãos, a minha ótica é essa: uma pessoa que aceitou a Cristo como Salvador, foi lavado no sangue do Cordeiro, é nascido de novo. Essa pessoa antes era prisioneira de Satanás, ou seja, uma pessoa que é prisioneira, ela não tem autoridade para crescer, nem para prosperar, nem para nada, é um preso. Uma pessoa que é liberta, ela recebeu a autoridade de Deus para crescer, para voar, para viver, para conquistar, para enriquecer, para prosperar, porque ela foi liberta, ela foi livre, ela está livre, não tem mais impedimento na vida dela, ninguém mais vai roubar ela. O preso, o camarada está preso, ele é roubado, ele está numa situação de roubado, o diabo está ali roubando, matando, destruindo. O camarada livre, ele não é mais preso, o diabo não vai mais roubar ele vai crescer, vai prosperar. Mas como é que vai se dar isso daí? Como é que funciona essas coisas? Funciona quando o novo convertido, nascido de novo, entende que a partir de agora ele precisa se movimentar, ele precisa estar num dunamis, num movimento. Agora vamos lá, irmão, como é que se movimenta alguma coisa? O combustível. Então como é que eu me movimento? Por que algumas pessoas explodem? Por que algumas pessoas crescem? Por que outros crentes viram uma bênção e outros não? Não foram salvos pelo mesmo sangue, pelo mesmo Cristo, pela mesma cruz? É por que uns cristãos não? Predestinação? Deus predestinou um para nada e outro para tudo? Não, irmão. É a visão que a pessoa vai ter e a movimentação que ela vai ter a partir do momento que ela aceitou Cristo. Espera aí, eu vou crescer, eu vou aproveitar a minha oportunidade, né? Eu estava numa reunião de diáconos ali em Badi, e eu falei uma coisa importante, assim, com todo cuidado para as pessoas não me interpretarem mal. Eu falei, irmãos, eu fui diácono em 1984, 85, 86, mais ou menos nesse período eu era diácono no Brasil para Cristo. E na minha turma tinham vários diáconos que já eram bem antigos lá. Hoje eu sou pastor. E tem pessoas que ainda são diáconos, do meu tempo. Aí você pensa, poxa, maravilhoso, né? O camarada, fiel. E realmente, né? O camarada que aguenta ser diácono 50 anos, o cara é bom mesmo. De uma forma a gente pode ver como uma qualidade, né? Mas, poxa, 50 anos.
Mas será que não houve por parte dele um conformismo? Será que ele não entendeu que é um processo de crescimento, que ele poderia ter uma visão maior em cima daquilo? Porque eu, amado, eu fiquei 2 anos ali, eu me incomodava, eu orava, eu buscava e jejuava muito, consagrado, porque eu almejava coisas maiores. E tem pessoas que não almejam coisas maiores, tem pessoas que não almejam nada. Então o que vai determinar crescimento é o azeite, não é a lâmpada. Todas tinham lâmpada, todas eram lavadas no sangue do Cordeiro, mas só 5 tinham azeite. Quer dizer, buscaram, oraram, consagraram, buscaram mais experiência com Deus e desejaram crescer. E a questão, uma questão que vocês têm que estar bem ligados, irmão, para que você não se decepcione depois, fica ligado, fique antenado. Quando Jesus te chamou para o Evangelho, te salvou, Ele te libertou e te deu todas as condições para você crescer. Por isso que Pedro fala, crescer na graça e no conhecimento. Então todos têm a mesma oportunidade. Crescer, é crescimento. Quando Cristo vier fazer o acerto, e Ele vai fazer um acerto comigo e com você, Ele não vai fazer um acerto mediante o que eu sou, mas no que Ele projetou para eu ser. Isso vai dar problema, irmão, isso vai dar um problema. Porque, por exemplo, ele me chamou, e eu tenho provas inequívocas de que Ele me chamou para o pastorado. Mas vamos imaginar que eu relaxadamente, não, tá bom aqui, vou ficar por aqui mesmo, né? Eu vou, até porque, irmãos, isso daqui dá um desgaste legal, né? Então, vou ficar na boa, tranquilo e tal, não quero problema. Mas quando Jesus chegar, vai me encontrar o quê? O Elias tocando guitarra, era guitarrista da igreja. Eu toquei 10 anos e se eu não acordasse, está tocando até hoje. Aí, Jesus, Elias, Cavalcante Góes. Lá vem eu, né? Com a guitarrinha na mão, os dedinhos tudo calejadinho. Pastor Elias Cavalcante Góes, cadê as 35.000 almas? Que é isso, você está confundindo aí. Chamou a pessoa errada. Não é você mesmo. Eu quero aqui, ó. Eu te chamei para isso, te dei chance para isso, te fortaleci para isso. Eu quero isso daqui. E eu vou apresentar o que eu tenho na mão: uma guitarra, uma palheta e nada mais, irmão. E mais as confusões que eu arrumei o resto da vida dentro da igreja. Então veja bem, isso é sério. Ele vai me chamar, me convocar e tratar comigo pelo que eu deveria ser, não pelo que eu sou. Pensa nisso, amado, porque as chances são iguais para todos. Amém? Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Foste chamado para a liberdade, quer dizer, para prosperar, para crescer. Amém, querido? Amém. Então nós temos aqui as 10 virgens, o noivo. O número 10, no caso aqui, fala de uma totalidade da igreja. Toda a igreja é chamada para esse momento, para a salvação, para o arrebatamento. A lâmpada, a alma do homem, salva, lavada, liberta no sangue do Cordeiro. O azeite, que é o combustível que faltou para um e teve para outro. E depois Cristo avança e ele fala sobre um tempo aqui, o tempo em que ele viria, o noivo viria. Então no versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao mundo. Por que meia-noite? Porque meia-noite é um tempo incerto. Não é um tempo que você espera que um casamento vá acontecer, porque geralmente o casamento é marcado para as 8 horas, 10 horas, né, o máximo.
meia-noite aqui, ela simboliza o quê? Um tempo inesperado, que ninguém está esperando que seja daquele momento. O próprio versículo 13 declara, né? Ó, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Então, meia-noite, ele está chegando meia-noite, significa um tempo em que ninguém espera, um tempo improvável. Mas antes dele vir, aconteceu o quê? Um clamor, um barulho, aconteceu um sinal de que ele estava chegando. O que é esse sinal, esse barulho? O toque de uma trombeta. Abre aí para mim, irmão. 1 Tessalonicenses 4,16. Encontraram? Diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, meia-noite, um tempo improvável, um aviso, um toque de trombeta. Irmãos, imagine uma coisa. Nós estamos aqui agora. Eu estou de uma maneira, você está de outra. Uns estão alegres, outros apreensivos. Uns estão preocupados com uma coisa, outros preocupados com outra, né? E de repente um toque de trombeta. Isso vai ser lá na glória, vai ser escutado, possivelmente só pelos crentes, mas vai ser escutado, um toque. Se tem um aviso, porque esse aviso precisa ser ouvido, sim ou não? Tem que ser ouvido. O mundo não vai ouvir, porque o mundo está morto no ovo para eles. Mas todo crente, eu imagino que os que estão preparados, os crentes que não estão, vão ouvir. Porque as 5 virgens prudentes ouviram, e as 5 que não estavam ouviram também, né? Obrigado. Significa o quê? Que a igreja ouve, até a parcela da igreja que não está pronta. Agora imagine assim, nesse exato momento, você ouve uma trombeta muito forte, teu coração vai se alegrar, você vai desmaiar, você vai sair correndo, você vai olhar para o céu e dizer: olha bem, Jesus. Como é que nós, cada um de nós, reagiríamos nesse momento? Eu não estou pronto. Ora, não vem, Senhor Jesus. Eu não estou pronto. Mas eu vou me aprontar quando? Né? A grande questão é essa. Eu vou me aprontar quando, amado? Quando tocar a trombeta? Dá tempo, né? Toca a trombeta. E a festa é complicado, né? Tem que se preparar tudo. O céu vai se abrir, aquele monte de anjos preparando todo o cenário. Aí de repente Jesus calmamente vem, né? E dá tempo para você ajoelhar, orar, buscar, clamar e pedir perdão para todos os irmãos, pagar todas as dívidas rapidinho lá no boteco, já acertar as dívidas. Dá tempo, sim ou não? É porque são inacreditáveis 7 milésimos de segundo, né, mano? É difícil você fazer alguma coisa em 7 milésimos de segundo. Está tudo pronto. Uma coisa é rápida, né? Um piscar de horas, tudo isso acontece. Então não dá tempo de se preparar. Ou eu estou preparado, ou eu não estou. E aí, irmão, teremos aí uma eternidade para arrepender, para arrancar os cabelos, tem gente que nem. Mas para gritar, para espernear, para dizer por quê que eu morei, por que eu não consagrei, por que eu não me preparei. Vai ter uma eternidade para reclamar das suas falhas.
Então o cenário é esse: as 10 virgens, o noivo, a lâmpada, o azeite, a meia-noite, o toque de trombeta. Mas e essa noiva que já está lá dentro aguardando? Quem que é, irmãos, essa noiva? E até agora nós imaginamos que era as 10 que estavam lá, que era noivo. Na realidade, as 10 lá só vai fazer as honras, né? Porque a noiva já está lá. Até hoje a gente pensava que nós éramos a noiva, né? Nós somos a dama de companhia. A noiva está lá. Não. Ué, Jesus vai casar com essa noiva, é a noiva dele, irmão. Tem uma coisa que nós não pensamos, né? Alguns, eu tenho estudos teológicos, a gente estuda sobre tudo, imagina que seja Israel, mas não é Israel. Israel ainda vai ser salvo, ainda está em processo. Mas pare e pensa no seguinte: onde estão aqueles milhões de pessoas que morreram em Cristo Jesus, incluindo os apóstolos, discípulos, que deram a vida por Cristo? Os profetas, patriarcas que aguardavam a vida de Cristo não alcançaram, mas pela fé esperavam. Todos os que morreram em Cristo, essas pessoas que morreram em Cristo já estão salvas. Elas não perdem mais a salvação, elas já estão prontas. Então elas têm um lugar de destaque, nós vamos ver que elas têm mesmo. Os que morreram em Cristo, os que estão prontos, os que não correm mais risco nenhum, porque nós, amados, ainda corremos risco, eles não correm mais risco. Então esses daí que já estão salvos e garantidos, é a noiva que já está lá esperando o seu esposo. Porém, as virgens que fazem parte também desse casamento, elas vão entrar no mesmo lugar, e elas vão fazer parte da mesma vitória da noiva, e elas vão ser noiva também com Cristo, aquelas que entrarem. Mas há uma diferença entre aqueles que já estão resolvidos e nós que ainda não estamos resolvidos, irmão, porque nós não estamos resolvidos, nós ainda corremos risco iminente, mas ela não, ela já está lá dentro, ela já está no lugar que ela deveria estar. Abra a Bíblia aí comigo, de novo em 1 Tessalonicenses 4. Tessalonicenses 4, do versículo 14 a seguir. 1 Tessalonicenses 4, 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-lo-vos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não seremos primeiro que eles, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, na parte dessa noiva, ou a noiva, ela já está lá dentro. Irmão, quem morreu em Cristo está garantido, não tem mais o que acontecer, eles não perdem mais. Já estão dentro do lugar do casamento. Por isso que quando Jesus voltar, eles terão
cristãos, eles vão ressuscitar. Somente os que morreram em Cristo vão ressuscitar, vão ao encontro do noivo, primeiro do que nós, depois nós, os que estivermos vivos, pronto, preparado com a lâmpada acesa e com azeite, vamos subir em segundo plano para entrar nesse lugar da salvação eterna, do reino de Deus. Então a noiva, ela está pronta, são todos que estão garantidos. Nós, irmãos, não estamos garantidos. E nós vamos ver daqui a pouquinho que a coisa é perigosa mesmo. Nós não estamos garantidos se nós não estivermos plenamente de acordo com a palavra. E é sério, irmão. E nós vamos ver uma coisa muito importante nessa questão. A noiva está salva, não acontece mais nada com ela de perigo, não, ela já está garantida. O resto, a parcela, as damas de companhia, aquelas que devem entrar no mesmo espaço da noiva, porque fazem parte da mesma história, ainda precisam se preparar, ou precisariam estar preparadas para entrar, porque é uma porta ali, e elas estão do lado de fora. O grande risco nosso é que nós que estamos vivos ainda estamos do lado de fora, mas os que morreram em Cristo já estão do lado de dentro. Não há o menor risco, não há o menor perigo, estão garantidos. Graças a Deus por aqueles que já morreram em Cristo, estão desfrutando da presença do Senhor, estão em paz, estão tranquilos, apenas aguardando esse momento para poder entrar diretamente na glória, estar para sempre com Deus. Então a noiva está garantida. A outra parcela da noiva está do lado de fora. Esse é o grande problema nosso, do lado de fora. Há uma porta que precisa ser passada. Ainda falta uma porta. E esse é o grande problema nosso, ainda falta uma porta. E lá fora é o lugar que nós temos que estar preparados. Se não preparar, não entra. E se não entrar, está perdido. Amém? Vamos seguir. A noiva está lá, as 10 virgens estão lá aguardando o esposo. E acontece uma coisa: quando há esse toque da trombeta, e uma voz diz: aí vem o esposo, há uma movimentação geral entre as 10 virgens, porque a Bíblia diz que o noivo demorou para chegar, sim ou não? E o que aconteceu com as 10? Dormiram. Irmãos, as 5 prudentes dormiram e as 5 loucas dormiram. Todo mundo dormiu. Por isso que eu falei que o problema de nós estarmos do lado de fora significa que nós corremos risco, irmão. Todo mundo dormiu. Olha o que Paulo fala. E aí você vê que Paulo, inteligentemente, ele entende essas questões. Veja o que Paulo fala em Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Ele está falando de escatologia, hein? Todos encontraram? Amém. Olha só. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de vocês despertarem. É isso que ele falou? De despertar, significa que ele incluiu até ele nisso aqui, ó. Ele não disse assim, ó, já é hora de vocês despertarem, ele disse, é hora de despertarmos. Então ele está incluído. E isso digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Ó, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Paulo declara isso
irmão, num tempo em que a igreja estava muito ativa, muito viva, muito cheia do Espírito Santo. Paulo declara: é hora de nós despertarmos. Ele declara: estamos dormindo. Agora vamos pensar sobre isso. Por que mesmo a parcela boa da igreja pode ser considerada como uma igreja ainda adormecida, que ainda está dormindo? Falando dos momentos, dos que estão com a lâmpada acesa, com azeite, com reserva, que oram, que jejuam, que clamam, que buscam, mas estão dormindo. Por quê, amado? Possivelmente nenhum de nós tem a consciência real do perigo. Tem uma mensagem do pastor John Wesley, escrita em 1700 e lá, sobre isso. É hora de despertarmos os sonhos. Então, nessa mensagem ele diz assim: que nós andamos assim em cima de uma pequena camada de vida, muito fininha. Todo ser humano está andando assim em cima de uma camada de vida, e embaixo está o inferno, cheio de fogo, apenas esperando que aquele vidro se rompa e a gente caia. Então ele mostra que a nossa situação, o perigo é esse: você está andando aqui, ó, em cima de uma camada de vidro, e embaixo está o inferno. Então o grande problema nosso, e nós provamos isso por A mais B, que a nossa consciência ainda não entendeu a gravidade da situação. Como é que nós percebemos que nós estamos dormindo? Porque o dia que nós descobrimos o perigo que nós corremos, sabe o que nós íamos fazer, amado? Nós íamos começar uma consagração tão total a Deus, mas tão total, que nós não pecaríamos nem por pensamento, nem por palavra, nem por nada. Haveria uma entrega tão total a Deus que nós morreríamos a serviço do Senhor. Alguém já leu aquele livro, O Discípulo dos Pés Sangrentos? Alguém já leu além de mim? Não? Eu escrevo. Já leu? Procure esse livro e leia. Um jovem aceitou Jesus numa praça. Um jovem rico, pai dono de poços de petróleo. E ele ouviu uma mensagem sobre o novo nascimento, sobre a vida de entrega total numa praça, e ele aceitou Jesus ali. E ele chegou para o pastor e falou: pastor, tem uma Bíblia aí? Tem. Ele pegou a Bíblia. Ele saiu dali. Ele entendeu tão firmemente o propósito de Deus que ele saiu com a Bíblia lendo e pregando, lendo e pregando, lendo e pregando, lendo e pregando, até que encontraram ele morto, debruçado sobre a Bíblia, e o sapato já tinha acabado, os pés sangrando. Foi assim que encontraram ele. Aí conta a história de quantas almas ele ganha, o estrago que ele fez no reino do inferno. É lógico, não é nenhum modelo para a gente seguir, nada, mas a ideia é boa, a ideia de uma pessoa que teve uma visão real da grandeza do reino e do perigo que nós corremos, né? Então essa pessoa, ela falou assim: melhor que eu acabe logo com isso daqui, vou para agora. Como é que nós sabemos que nós estamos dormindo? Pela maneira como nós servimos a Deus, como nós entramos na igreja, como nós cantamos, como nós cultuamos, como nós ouvimos a palavra. A gente está pregando aqui, amado, tem pessoas lá fora, aí a pessoa vai dar uma voltinha lá para cima, volta, olha a árvore, vê os passarinhos. Ainda bem que aqueles miquinhos não vêm à noite, né? Senão acabou o culto. Mas é sério, senão acabou o culto. Pode ir embora, pode falar: não, conhecereis a verdade. Estamos dormindo ou não estamos? Pelo amor de Deus, era para nós estarmos aqui ouvindo a palavra, e glória, glória, recebo, Senhor, obrigado, amém, aleluia, glória. Irmão, te amo, meu amado. Eu te amo, querido irmão, te fiz
se envolve com aquela cena, aquilo te traz algumas coisas na memória do tempo do passado. De repente você está no meio daquela situação, participando daquilo ali. Vamos lá, irmão. Estou ali no meio de uma carnalidade, no meio de uma situação horrorosa. Jesus veio. Estou dormindo ou não estou? E não acontece isso? Sim ou não? Não acontece. Acontece. Um futebol está assim, teu time leva um gol, você xinga o juiz, você fica bravo, você... Ô irmão, é verdade, é a nossa realidade. Acontece, tá assim numa novelinha, torcendo pro Joãozinho ficar com o Carlinho, porque é um casalzinho lindo e eles se amam. Ô irmão, é verdade. Olha, vocês vão acabar ficando juntos. Vou torcer para a Joaninha sumir da vida dos dois para não atrapalhar. Ô irmão, torcemos. Não falei para vocês que acabamos a reunião de pastores porque era a final do BBB lá e quem ganhou foi um homossexual. E os pastores tinham que ir lá para torcer. E olha lá se não ligaram lá porque tinha que fazer o cara ganhar. Irmão, é verdade. É verdade, irmão. Eu participei disso, eu vi isso. Corre para essa reunião porque nós temos que ver a final do BBB. E um homossexual ganhou. E eles devem ter ligado para ajudar na votação do cara. Estamos dormindo ou não? Aí Jesus vem, eu quero subir. Aí olha, o azeite tem azeite, irmão, não tem nada. É sério ou não é, irmão? Fala a verdade. É sério. É mais sério do que nós pensamos. Fala, Rosa. Tosquenejar é uma sonolência, né, que leva depois ao sono, né? Vai como você. Eu estou tosquenejando aqui, estou doidinho para quem não quer dormir. Mas no sentido espiritual é a negligência, é a falta de firmeza na mente. Porque, irmão, às vezes nós entramos no culto, a nossa mente está cansada por causa do dia, né? Foi um dia estressante, um monte de coisa. Mas pera aí. Vai lá fora, lava o rosto, dá uma agitada assim para ver se o cérebro pega no tranco, né? E entra de novo e fica em pé se tiver com sono, lute. É uma luta, não é uma guerra. Eu preciso receber essa palavra, eu preciso ouvir, eu não posso perder. Irmão, é questão de vida ou morte. Não adianta no inferno procurar a Bíblia para ler, uma que está pegando fogo lá e não vai dar certo. Não adianta eu querer orar no inferno, jejuar no inferno, não vai valer mais nada. O que eu tiver que fazer aqui, eu tenho que fazer aqui. Amém, querido? Amém. Acontece uma coisa interessante, que às vezes quando eu li, a primeira vez que eu li essa palavra, eu fiquei meio chateado com as virgens prudentes. Porque as virgens nécias, as que não tinham azeite, quando viram o noivo, o que elas fizeram? Correram lá para ver se dividia o azeite das outras meninas. Mas só para entrar, né? Rapidinho. Dá um pouquinho de azeite, a gente liga aí, tchau. Mas depois fui entendendo, a unção é intransferível. Salvação individual, irmão. Eu não tenho como pegar a minha unção e te dar, você dá a sua para mim. Cada um tem a sua. Quando elas falaram assim, ó, vai aos que vendem comprar, elas estão falando assim, ó, vai lá orar, vai jejuar, vai ver se está tempo. Irmão, porque não tem jeito, pelo amor de Deus, eu quero que você vá para o céu junto comigo, irmão. Te amo demais. Mas na hora do vamos ver, cada um por si, querido. Não tem jeito. Ô, irmão, eu queria pegar na tua mão e subir junto. Vou falar, ó. Deus é injusto. Eu falei, não, Deus está errado.
crente não vai permitir. Não tem como, né? Entendeu? Você foi, você teve as mesmas oportunidades, as mesmas chances. Exato. Todo mundo, irmão, teve a mesma chance. Nós temos curso na igreja, nós temos escola bíblica, né? Uma vez o Toninho fez uma pergunta para mim, eu respondi assim, meio a queima-roupa, mas depois eu vi que acho que a resposta era aquela mesma. Ele falou: pastor, por que são as mesmas pessoas que estão na escola bíblica, nas vigílias e no culto de oração? Porque são as mesmas pessoas que vão subir para o céu, mano. Assim foi a queima-roupa, sabe? Não veio na hora a palavra assim. Ele riu, achou interessante, mas não é verdade. Irmão, a escola bíblica não tem para todo mundo, ou a gente está fazendo exclusão ali, ó, irmão, não vem não, você não é digno da nossa escola bíblica. Não fazemos isso, né? Aliás, incentivamos. Parece que não, mas um tema como esse que nós estamos tratando pode mudar a tua vida para sempre. Você vai, peraí, tem que estar esperto, tem que estar aí lutando, tem que estar firme. Amém? Camarada, não vem. Tem um culto de oração? Não vem. Tem a vigília? Não vem. Quer dizer, aí na hora de entrar para o céu ele quer ir. Ele quer entrar, irmão. Aí vai apelar para o seu irmão: arruma um pouco de azeite aí. Irmão, isso não é gasolina que você dá para você dividir com o irmão. Não dá, irmão. Não tem como. O irmão recebe minha unção aí. Até criaram uma ideia de transferência de unção, mas isso é balela, não cai nessa não. Pastor, lá, vê lá no YouTube lá, o pastor lá transferindo a unção, ele senta no chão, descalço, o outro pastor vem colar pé com pé com ele, joga azeite naquele pé e ele fala umas coisas perigosas ali. E é um pastor que prega nos Gideões missionários, um cara grande. Irmão, eu estou transferindo para você toda a minha unção, tudo aquilo que Deus for fazer comigo vai fazer com você, o que Deus for dar para você vai dar para mim. Irmão, isso é conversa meio de encruzilhada, né? Não, para, irmão. Isso não existe. Quer dizer que você vai entrar num pacto com o camarada, daqui a pouco o camarada larga a mulher dele, arruma outra, e você vai largar a tua, arruma outra também. Como é que é? Para, irmão. Não faz isso não, pelo amor de Deus. É tudo individual aí. Não, é só você, mano. Não faz esse tipo de coisa, vai ter problema. É pastor. Não sei se é o Elcio de Assis. É um pastor grande, ele prega no Gideões. Mas põe lá, transferência de unção. Se você vê o camarada sentado no chão descalço, é isso mesmo. Irmão, você vai ver que loucura que eles fazem. Absurdo. Se você puder assistir hoje, assista. Absurdo. Loucura. Pastor, essas coisas aí, transferência aí do Brasil, estou pensando assim, Deus não vai fazer isso. Não é assim. Vai permitir que isso aconteça. Agora o menino a transferência de maldição é com ele mesmo. Porque, irmão, vamos lá. Eu venho na oração, eu busco a Deus, eu consagro a minha vida. Aí vem um camarada que, enquanto você está na oração, ele está no controle remoto da casa dele. Enquanto você está jejuando, o cara está bebendo até cerveja. Enquanto você está na presença de Deus, o cara está vivendo a vidinha fajuta dele lá. É justo que ele chega para você, irmão, reparte comigo tua unção. Você pode falar: irmão, vamos andar no mesmo caminho que eu ando, vamos no mesmo lugar, vamos buscar o mesmo Deus. Quem sabe ele consiga o azeite dele. Mas é intransferível, mano. Não tem como. Então agora eu entendi, elas estão certinhas. Vai buscar, vai ver onde compra isso daí. Agora, irmão, 7 milésimos de segundo para você se encher do Espírito Santo é difícil, hein? Nossa, a vida inteira não deu conta. Pode falar para ela. Nossa, muito fraquinho. Eliseu e outro, Eliseu já tinha unção chamada de Deus, e outro era um homem completamente consagrado. Ele estava junto com Elias em todo lugar. Por exemplo, se você falar para o irmão: ó, irmão, você quer a mesma unção que eu? Vai onde eu estiver, você vai junto. Vai orar junto.
Bíblia fala, provar se os espíritos são de Deus, tem que provar. Porque às vezes a pessoa está fazendo uma coisa que não é de Deus. Isso, é o perigo. E você cai de gaiato lá e participa daquelas maluquices lá e acha que tá bom. O senhor notou que o bispo Macedo está ficando barulho? Tá. Eu estava pensando, será que ele não quer pôr uma escola sacerdotal e vai lá para o dele? Eu concluí isso aí também. Eu pensei nisso. Mas é, né? Ele é igual o profeta, ele é igual o Salomão. Ele trabalha com Ele está tentando se Ele vai falar que tem voto de Nazireu. é quem vem com a eu disse Salomão também, quando for já vai saber. Qualquer ideia. Já é uma coisa bem embolada. Agora, irmãos, por que 5 são chamadas de prudentes e 5 de nécios, de novo? E Jesus trata essa realidade em Mateus 7, 24 e seguinte, ele fala sobre isso. Então vamos para Mateus 7, 24, para a gente entender por que esse tratado para com essa parcela da igreja. Em Mateus 7, Jesus está finalizando o sermão do monte. Então veja bem, ele diz aqui no versículo 24, 7, Mateus 7, 24: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. No versículo 26, e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ou nécio, ou louco, que edificou a sua casa sobre a areia. Então a grande questão fica muito claro aqui, primeiro, que o texto fala só sobre a igreja, não está falando do mundo, está falando com a igreja. E fica muito claro que a questão de 5 delas é que elas eram prudentes pelo fato de que elas eram ativas, elas cumpriam a palavra, elas eram obedientes, elas buscavam a Deus, elas tinham experiência com Deus. E as outras 5, embora fossem crentes, embora estivessem ali, embora tivessem o direito de estar naquele momento, elas eram consideradas loucas, ou nécias, ou imprudentes, pelo fato de que elas receberam a Cristo, estão na igreja, mas elas não vivem claramente a palavra. Elas falham, elas pecam, elas não se consagram, elas não estão firmes, elas não buscam a Deus como deveriam, então são consideradas loucas. Mas uma coisa desse texto que nós precisamos observar é que as 10 eram virgens. E quando fala sobre virgem, eram pessoas que foram transformadas, eram pessoas que todas elas eram aptas para a salvação, porque eram virgens, e estavam no lugar certo, esperando a pessoa certa. A questão era detalhes, irmão, e é detalhes que vão fazer a diferença. Aqui não está falando de mundo e igreja, está falando só da igreja. Agora presta atenção, quando se fala dessas 10 virgens, Jesus está pegando toda a igreja dele e separando só a parcela da igreja que está apta para estar ali naquele lugar. É o muito chamado, poucos escolhidos. As 10 são escolhidas. Quer dizer que é aquilo que o Takayama pregou uma vez falando, que não, são escolhidos. Chamada é o resto, que não se tornaram virgens. Elas estão no lugar certo, irmão. Elas estão ali prontas, do novo, elas estão vestidas, elas são virgens. Mas elas não vão entrar, embora elas estão ali no lugar certo, na hora certa, por causa de detalhe. Porque veja bem, essas 10 já é uma parcela da igreja tirada da igreja. Presta atenção, Takayama pregou uma vez e disse assim:
para que Jesus tire a igreja do mundo. Ele vai tirar o mundo da igreja, a igreja da igreja, e vai levar. Então da igreja ele ainda vai tirar a igreja. Então a coisa é mais séria do que nós pensamos, é uma seleção terrível. Tirar o mundo da igreja, a igreja da igreja, para levar a igreja. Porque se nós analisarmos essas 5 virgens, elas são virgens. E quando a Bíblia fala de virgem, está falando de pureza. Não está falando de 5 prostitutas. 5 eram virgens, 5 prostitutas. Aí nós íamos entender que mesmo que fosse crente, eram crentes devassos. Não está falando que de toda a igreja ainda tirou essas 10. E uma boa parte da igreja, que aqueles crentes que estão lá, né, flutuantes na igreja, que entra, que vai, que não tem compromisso com nada, que foram batizados nas águas, estão dentro da igreja, mas que não tem nenhum compromisso com Deus, dentro dessa totalidade é tirar dessas 10, e dessas 10 vai tirar 5. Então daquilo que é a nata da igreja, o melhor dos melhores, ainda vai tirar só 50%. E é uma boa parcela ainda. Agora, irmãos, isso não é para a gente desistir. Eu sei que tem gente falando, você pastor, você é desse jeito, então vamos largar a mão. Quem pensou nisso? Não pensou? É lógico que pensou, irmão. Vamos largar a mão, ninguém vai ser salvo. Que é isso, irmão? Essa palavra vai encorajar você, né? Para deixar você assim, sem chão, não. Porque eu não quero ir para o inferno, não, irmão. Eu não quero passar uma eternidade no lugar de tormento. Eu não quero, eu não vou. Não vou mesmo, não vou. Vou lutar até morrer, mas não vou. Eu não quero. Eu me rebelo contra tudo isso. Não aceito. E nós não podemos aceitar mesmo. Nós temos que bater no peito e falar: não vou, não vou e não vou. Não quero ir para o inferno, irmão, pelo amor de Deus. Não pega um palito de fósforo, põe acende e põe na ponta do dedo aí. Dói. Pega teu corpo inteirinho e joga no meio do fogo. Irmão, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, 1 milhão de anos, bilhões de anos. E não, esse é o menor do sofrimento. Não queima, não acaba, não morre. O problema é que não morre. Mas o grande problema é o interior. É saber o que você perdeu. Isso que vai doer, irmão. Mas vai doer muito, né? Eu poderia escalar. Por que eu não tomo? Isso dói. E depois vai dar essa possibilidade de a gente estar consciente, camarada lá no inferno, ter a consciência de que aquilo que ele perdeu. Tem, sabe por quê? Porque tantos que forem havidos estar na glória, eles terão consciência de que eles foram salvos e que eles estão herdando o prêmio, porque Deus os fez justos o suficiente para isso. Como os que se perderam vão ter consciência, irmão? Se não, vamos imaginar que você está no céu e não sabe por que você chegou lá. Que alegria você vai ter? Vamos imaginar que você está no inferno e não sabe porque você está lá. Você vai falar que está uma injustiça terrível. Ué, eu não sei o que eu fiz para estar aqui. Então haverá uma consciência plena. Tanto os que estiverem na glória, só que com uma mente de Cristo, uma mente no nível do céu, para não ficar ali triste, aborrecido, nada. Mas os que estiverem no inferno terão uma mente terrível, sofrendo e sentindo a miséria e o que eles perderam. Então, amado, em nome do Senhor Jesus, essa palavra é para fazer aquilo que Paulo falou em Romanos 13:11. Já é hora do quê? De acordar, de despertar. Porque a nossa salvação está mais perto agora de nós do que ontem. Cada minuto que passa, um minuto a menos que nos separa desse dia, da chegada de Cristo. E aí? Nós vamos ficar dormindo? Vamos apelar para o nosso irmão pegar azeite emprestado? Ou vamos estar prontos? Aí a palavra de Deus diz aqui, ó. Mateus 25.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as outras disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ele também ide antes aos que vendem e comprai-o para nós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e Fechou-se a porta. ai, que doído, que doído, que doído, fechou-se a porta. Daqui a pouco chega assim, maluquinhas de plantão, lá na porta, a porta está fechada, é lógico, elas vão apelar mesmo, né? Então diz aqui: chegaram e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Terrível. Não te conheço. Porque Jesus conhece aquele que busca, aquele que está no ódio, aquele que está na santidade. Irmão, escreve o que eu estou te dizendo aí, marca aí na tua agenda. Aqueles que entrarem na glória vão se lembrar desse dia, dessa escola bíblica. Os que não entrarem vão se lembrar também. E vão clamar, dizendo: eu ouvi, eu estava ali, eu tinha tudo para me preparar, para não acontecer isso, chegar numa porta e encontrar a porta fechada. Irmão, encontrar uma porta fechada é uma decepção, sim ou não? Sexta-feira, eu saí, eu vou para Badia, eu saio 7 horas daqui. Mas como eu tinha que pagar o aluguel, eu saio 5h15, 5h20, chego lá às 5h30, pago o aluguel, fico na igreja, não tem problema, acostumado. Cheguei lá às 5h30, lá na imobiliária, porta fechada, bati, nada. Senhor, não dá no. Aí eu li lá, sexta-feira eles fecham 5 da tarde. Irmão, mas dá uma tristeza. Oh, Senhor, não, graças a Deus que eu sempre vou bem antes. Aí já. Ele que veio, abriu a porta, a mesma situação, por isso que eu estou na mão de Olé, né? Não, senão ele ia ver. Querer receber propina, mano. Consciência dos dois, os dois têm consciência. Amém, querido? Passei 5 minutos do meu horário, mas como um assunto importante, eu só quero assim, amado, que você esteja consciente de tudo isso. Quando chamar a nossa classe, nós vamos ler o versículo 6. Amém, amado? 25:6. Deus abençoe os irmãos. Quem tem uma oferta para a escola bíblica sobre a próxima? Espera só os irmãos contribuir, eles vão parar para eu falar. Eles vão estar ali tosquenejando. Irmão, acorda, é hora de despertar e ofertar. Vamos lá. Estevão. Nunca vi o Estevão vir aqui fazer uma oferta na escola. Quem sabe hoje será um dia especial. Ó, Vitor, opa! Dia propício. Olha, Até o o Vaporudo. Vaporu. Vamos aumentar a oferta carregando nos olhos. E você não veio? Espera aí, Júlio, espera um pouquinho. Olha lá, nós queremos.
vai dar uma palavra? Irmãos, a próxima aula nossa, né, são 15, né? Vai falar muito sobre os legalistas, né? Legalidade, né? Sobre aquelas pessoas que são muito firmes com a palavra antiga, com a lei, né? E procuram ser muito, né, legalista com aquela lei antiga, das leis, e não com a palavra, com a graça, né? Vai falar dos ascetas também. Eu gostaria que os irmãos estudassem bem esses versículos da palavra, que começam em Romanos 14, do 14 até o final, depois do 15 até o versículo 13, do 1 ao 13. Romanos 14, do 1 até o final, e começa em Romanos 15 de novo, do 1 até o 13, que vai ser base da nossa missão. Então, eu gostaria que os irmãos estudassem e orassem por nós. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Vamos apresentar a classe das crianças? Vamos apresentar. Jovens e adultos. 1, 2, 3. Relatório final da psicologia. Bom dia, irmãos, que a paz esteja com todos. Amém. Relatório da Escola Bíblica Dominical, domingo 6 de abril de 2014. Classe Livro de Amor, matriculados 4, presentes 4, visitas 1, professor 1, total de 6, nenhuma oferta e total de 6 pessoas presentes. Classe Geração Forte,